Queridos, graça e paz. Graça e paz, queridos. É bom nós estarmos aqui, né? Queremos agradecer a Deus pelo privilégio que temos de nos reunir na sua casa para prestar ao Senhor o culto que lhe é devido, né? Isso é um privilégio que só quem tem é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia vou ler 2 versículos. Um é em João capítulo 8, verso 18, e o outro é o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versículo 5. Desligue o seu celular, por favor. Concentre-se. Eu acredito que você tenha orado pedindo que Deus, graciosamente, lhe abençoe no culto, né? Porque, queridos, a regra é a seguinte: a gente adora a Deus de uma maneira que lhe agrade e, em contrapartida, Ele nos abençoa. Pronto. É simples. É grande a nossa responsabilidade. Preste atenção. Estou lendo João 8, verso 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Agora, vá lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui foi no Monte da Transfiguração. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Amém? Então que Deus se diga nos abençoar nesta noite, nessas duas porções das Escrituras que nós lemos. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o que Jesus disse de si mesmo. Já que o texto em João diz que eu sou o que testifico de mim mesmo. E depois nós encontramos na sequência do versículo que o Pai testifica também do seu Filho. E lá no Evangelho de Mateus nós encontramos que Deus falando para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam presentes no Monte da Transfiguração: Este é o meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer, a ele ouvi. Então nós vamos agora orar. Depois eu queria apresentar aos irmãos algumas coisas importantes das muitas que Jesus falou sobre si mesmo para a edificação da igreja e para o nosso crescimento espiritual. Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Rogamos a Tua bênção para a continuidade do culto que nós estamos celebrando ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas congregações e o Teu povo em geral. Tira do nosso coração aquilo que não Te agrada e que nesta noite o Teu Espírito graciosamente abençoe cada vida que se encontra aqui nesse santuário. Esta é a nossa oração que nós fazemos, querido Deus, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é o personagem central de toda a história da redenção. Nós precisamos atentar para esta revelação da Santa Palavra do Senhor. Preocupa-me hoje a igreja brasileira, porque os ministros do Evangelho não estão pregando a Cristo. E a igreja está sendo edificada sobre um falso fundamento, porque o texto diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já tem procurado em diversas ocasiões falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e hoje à noite vamos falar sobre isso também, porque essa igreja precisa conhecer a palavra de Deus, precisa acreditar nela, precisa vivenciar, e tudo passa por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, segundo a Bíblia, dentro do programa Redentor, é a pessoa mais expressiva, expressiva por excelência, e convém nós atentarmos para o que é dito acerca dele, e especialmente aquilo que ele falou de si mesmo, como nós vimos aqui no texto que nós lemos, tanto no versículo lá de João, capítulo 8, verso 18,
e o Pai testificando do seu Filho, no capítulo 17, versículo de São Mateus. Muito bem. Na Bíblia você vai encontrar as profecias, as figuras, os tipos, as instituições que falavam de Cristo, né? E é importante que a gente também observe o que é que ele pensava de si mesmo, porque a preocupação das pessoas ter essa consciência de que é diante de Deus, né? Então realmente é oportuna a palavra que nós estamos ministrando aqui nesta noite. Então, primeiramente, irmãos, eu queria informar os queridos que Jesus disse de si mesmo que era o Filho de Deus, o Deus Filho, gerado pelo Pai na eternidade, igual a Ele em essência, possuidor dos mesmos atributos. Veja, irmãos, nós estamos diante de um homem que chama para si a responsabilidade e declara que é o Filho de Deus. Isso causou no meio do povo de Israel, na sociedade israelita, um impacto muito grande, porque quando ele reivindica esta autoridade, né, esta faceta do seu ser, de ser o Filho de Deus, de ser o Deus Filho, ora, a mentalidade judaica não aceitava. É por isso que o texto sagrado diz que veio para o que era seu e seus não receberam. Porque para se compreender esta grande verdade declarada na palavra de Deus, pressupõe uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Se Deus graciosamente não abrir a nossa mente, o nosso coração para essa grande questão de Jesus, seu Filho de Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, jamais nós conseguiremos entender este assunto. Então veja, irmãos, em alguns textos da Bíblia você vai encontrar esta filiação sendo declarada de uma maneira bem enfática. Por exemplo, em João capítulo 3, verso 16, veja o texto que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Jesus foi o unigênito de Deus e o primogênito de Maria, o Filho unigênito, gerado pelo Pai na eternidade. Tu és meu Filho, hoje te gerei. Continua o texto: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então agora nós encontramos uma declaração do próprio Deus acerca dos que Jesus era o seu Filho. Mas continuemos ainda olhando alguns textos. Jesus disse em certa ocasião aos seus contemporâneos o seguinte: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Estou lendo João capítulo 5, verso 23. Quer dizer, você dizer, eu creio em Deus. Esta fé, ou esta pretensa fé, precisa ser rearrumada, ser redirecionada. Porque o próprio Conselho da Santíssima Trindade, ele determinou que o Filho fosse o objeto único da fé salvadora. Amém? Por exemplo, quando aquele homem perguntou, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Qual foi a mensagem dos apóstolos? Crê do Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja, irmãos, como é essencial a nossa compreensão deste assunto, a nossa crença, e se Jesus é Deus, nós devemos adorá-lo, amém? Tributar a Ele a honra e a glória que lhes são devidas. No outro texto encontramos a seguinte declaração, isso é escritor aos Hebreus: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez eu introduzi no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Agora, paz os irmãos, pela grande declaração que Jesus fez, composta de poucas palavras: eu e o Pai somos um. Amém?
eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Veja que outra declaração extraordinária ele fez: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E o texto que nós lemos, o de Mateus, encontramos assim: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Então, queridos, logo de início eu quero declarar à igreja, informar a igreja, que Jesus, ele declarou-se a si mesmo como o Filho de Deus, como Deus, amém? Como Criador, como o Senhor do universo, da igreja, como aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda celebração. Se você abrir o livro de Apocalipse, no capítulo 5, você vai encontrar que o Cordeiro de Deus, o grande Senhor e Salvador, ele está sendo exaltado pelos anjos, arcanjos, querubins, por todas as hostes celestiais. E os homens são convocados para celebrar e adorar o Senhor Jesus Cristo na grandeza de sua santidade. A outra coisa que Jesus disse a si mesmo, queridos, é que ele era o Senhor, Kyrios, soberano, aquele que domina, que controla, que tem as nossas vidas em suas santas mãos. Preste atenção. Às vezes a gente pensa que as coisas estão fora de controle, mas não estão, queridos. Tudo está sob o controle de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, e ele disse isso com muita autoridade. Os anjos disseram, os apóstolos disseram que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Mas não é Senhor com letra minúscula, é Senhor com letra maiúscula, é o Yahvé, ou Javé da velha dispensação. Quando você encontrar no texto sagrado do Antigo Testamento, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas está dizendo que é Yahvé, Senhor do universo, Deus da graça, o soberano Senhor que controla todas as coisas. E na verdade assim o é em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está sob o seu controle, sob o seu senhorio. Amém? Amém, irmãos? Jesus Cristo é Senhor. Nada acontece na vida da igreja se esse Senhor não permitir. Nada acontece na sua vida se esse soberano Senhor não autorizar ou permitir. Porque na realidade, irmãos, ele tem um controle do universo em suas mãos. Jesus diz a Bíblia, ele encarnou, o Deus encarnou o seu Filho, ele veio a este mundo, ele foi levado à cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus e está no seu trono, governando o universo e a igreja, a minha vida, a sua vida, as nossas famílias, governando tudo e todos, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos olhar os textos. Lá em João capítulo 13, verso 13, ele diz o seguinte: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Quando da tentação de Jesus, ele disse a Satanás o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, Satanás está tentando quem? É Jesus. Então, o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu sou o Senhor e sou teu Deus. Eu que criei Satanás. Tu não pode te tentar, em outras palavras. Muito bem. Lá, ainda na tentação, no capítulo 4 de Mateus, verso 10, Jesus disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Ele disse também em certa ocasião: porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Veja que texto fantástico lá no livro de Apocalipse. Eles combaterão contra o Cordeiro, está falando do dragão, as duas bestas e a grande Babilônia. Eles combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E diz mais: vencerão todos que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Amém?
Lá em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11, nós encontramos dois estados de Cristo, os estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Quando se fala no estado de humilhação de Cristo, você vai encontrar o que? A sua encarnação, o seu sofrimento, a sua morte e o seu sepultamento. Mas a partir do verso 9, muda-se o quadro, e diz o texto: porque Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua professe que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, em relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou até preocupado com os nossos ilustres pastores, alguns deles, porque agora estão saudando uns aos outros, que o Senhor eterno te abençoe. Nada contra essa questão de Deus ser eterno, é um dos atributos da deidade. Eu estou pensando, cá com os meus botões, como se diz no interior, que Satanás está tentando tirar da mente das pessoas o nome de Jesus Cristo. E ele está conseguindo, porque na maioria das pregações se prega muita coisa sobre diversos temas e só se fala de Jesus quando vai orar. E olhe lá! Porque até tem pregador que faz oração muito bonita e não diz o nome de Jesus, que é a grande credencial aceita lá nos céus por Deus. Jesus Cristo é Senhor. Amém? Senhor da igreja, do universo, é o meu Senhor, é o seu Senhor, e a nós convém obedecê-lo. Nós estamos diante de uma geração rebelde, subordinada, desobediente, que quer a bênção de Deus, andando desta maneira. Deus não pode abençoar quem não se dobra diante do Senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava ontem assistindo um documentário, e depois mudei o canal caiu no canal 5, que é televisão fechada. Aí eu fui rolando para frente e encontrei a igreja do Templo de Salomão. Tinha lá, a igreja estava assim, irmãos. Eu acho que talvez, parece que umas 10 mil pessoas naquele santuário. E eu comecei a observar o pregador. E passava de relance uma foto de um Ferrari, BMW, uma lancha, não é essa lanchinha michuruca, não, aquele iate, né? E a ênfase era um congresso de prosperidade. As pessoas sendo chamadas, atraídas a esse Cristo, a esse Senhor, para enriquecer. E eu fiquei aperreado na linguagem nordestina. E Jesus, como o teu evangelho foi deturpado, as pessoas não querem mais adorar a Cristo, não querem mais reconhecer o senhorio de Cristo, só querem Cristo para receber dele benefício e enriquecer, e vai para tudo para o inferno. Porque a palavra de Deus é bem clara, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se ele desviar o olhar de Jesus, ele está perdido. Terceira coisa, ele falou de si mesmo, né? Ele disse que era o salvador do seu povo. Salvar de quê? Ele fala tanto em salvação. Salvar de quê, irmãos? Queridos, o homem, ele já traz consigo o germe do pecado dentro do seu coração. Coloquei isso no boletim de hoje. A criança não é inocente, não. As criancinhas daqui pequenininhas, que eu gosto muito, para dar um cheirinho delas e tal. E aí os pais gostam mais do que eu, evidentemente, que foi quem gerou, deve ter. Mas elas são pecadoras, perdidas. Se Deus tem um propósito, como eu coloquei no boletim, eu quero acreditar que Deus graciosamente, compulsoriamente, aplica o sangue de Jesus Cristo numa criança, num infante que morre antes da idade da razão. Eu quero acreditar,
baseado naquelas palavras que eu coloquei: deixai-me a os pequeninos, que dos tais são o reino dos céus. Em qualquer circunstância, queridos, eu quero dizer o seguinte: ninguém será salvo a não ser pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Ele é o grande Salvador. Se o pecado não fosse algo gravíssimo aos olhos de Deus, por que Ele mandaria Jesus a este mundo? Me diga. Se o pecado fosse algo de somente importância aos olhos de Deus, por que Ele ia mandar o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados? Me diga. O pecado, irmãos, é mais grave do que nós possamos imaginar. É um insulto a Deus, fere a santidade de Deus. E o que é pecado? É qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão desta lei. A gente arrotulou pecado, adultério, assassinato, roubo. Não é só isso não, irmão. Aos olhos de Deus não existe pecadinho, pecado e pecadão, não. Tudo é pecado, e pecado gera morte, e só Jesus é o Salvador da condenação imposta pelo pecado. Ele disse em certa ocasião: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido? O homem, querido. Onde aconteceu? No Éden. Adão pecou, nós pecamos. Adão caiu, nós caímos. Adão morreu, nós morremos. Mas a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos ressuscitados. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o grande Redentor. O preço dos nossos pecados Ele pagou lá na cruz do Calvário e se credenciou como grande e glorioso Salvador. A igreja tem uma dívida de gratidão com o seu Senhor. Ninguém deveria ser, irmãos, fazer corpo mole para servir ao Senhor na igreja. Só servir quando é chamado, porque há uma dívida de gratidão a esse Senhor Salvador, que nos livrou da perdição eterna, queridos. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? Veja que os anjos disseram quando Jesus Cristo nasceu: e vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Quem é esse Salvador? Cristo, o Senhor. Veja que a mulher samaritana disse, ou melhor, que os samaritanos disseram à mulher samaritana, depois de ela ter falado a eles se ir da presença de Jesus. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, porque agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Veja que Pedro disse no dia de Pentecostes: seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são curados diante de vós. Aí, falando de Jesus: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por pedra angular, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devamos ser salvos. Você é salvo? Não me responda. Reflita, porque, querido, a salvação é a dádiva de Deus para a pessoa que é neste mundo. Depois da morte, sexo e juízo, não há perspectiva de salvação para ninguém. Nós ficamos extremamente abatidos, como brasileiro, etc., com essa tragédia que houve na Bolívia, aquele avião que levava aquele jogador de Chapecó, aquele time de futebol, estava crescendo, do campeonato, e foi uma lástima. Quantas pessoas faleceram ali? Quantos tinham a salvação? Só Deus sabe. Alguns eram evangélicos que professavam a fé em Cristo ostensivamente, e a maioria. E uns que eu admirava, que jogavam no time que eu gostava, o Flamengo, então, alguns deles a gente observava, se eles
Mas eu fico pensando, meu Deus, e ali a vida foi ceifada e perspectiva da eternidade. Queridos, urge que o homem ele considere a Jesus como Salvador. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não existe bênção maior do que a salvação em Jesus Cristo. Não se iluda. Não pense que o seu trabalho, que lhe dá um dinheiro suficiente para você viver bem, isso é o mais precioso em sua vida. Não pense que o seu negócio, que você prospera, tem dinheiro para viver bem, que isso ali é o máximo. Não pense que a sua família é o máximo. Queridos, o máximo é a salvação em Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para a minha família e vivo clamando a Deus de dia e de noite: Senhor, salva os que não são salvos, e aos salvos fortifica-os na fé. Essa oração constante. Por que, irmãos? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu sei aqui que muitos pais investem seus filhos na vida material, está correto, mas a prioridade maior é investir na vida espiritual, porque a vida material aqui se desfaz quando a morte acontecer, e a gente está mudando de foco. Ninguém quer mais ir para a igreja, para a casa do Senhor. Pais que não trazem os seus filhos para a igreja. Queridos, é hora de acordar. Hora de acordar. Porque fechou os olhos aqui, está definido na eternidade. Se é crente em Cristo, tem como Salvador, vai para o céu. Quem não é, vai para o inferno, perdição eterna, para nunca mais se reconciliar com Deus. Considere isso. Invista na vida dos seus filhos, que eu investi na vida dos meus. Fiz o que pude, para que eles tivessem o curso superior, tivesse isso, tivesse aquilo, tivesse alguma coisa para ficar. Mas eu sei que esse não é o propósito maior da vida de um servo de Deus. A Bíblia ordena que os servos de Deus instruam seus filhos nos caminhos do Senhor. E tem pessoas que preferem levar os filhos para as festividades aí, mesmo que lícitas, esquece de cuidar da sua alma. Esse é o maior crime que você pode estar cometendo aos olhos de Deus. Continuando, irmãos. Jesus disse de si mesmo que era o Messias, o Cristo esperado por Israel, e que iria libertá-lo do domínio opressor. Veja bem, quando Jesus veio a este mundo, já havia uma esperança messiânica de muito tempo atrás. A Bíblia fala de um período de 400 anos que não houve mais profeta no meio do povo de Israel, chamado de período interbíblico de silêncio profético, entre Malaquias e o livro de Mateus. 4 séculos, 400 anos, quase a idade do Brasil, né? Foi fundado em 1500, né? Tem 5 séculos, né? Tem 5 séculos, né? Veja, irmãos, mas havia profecias na Bíblia falando de um personagem escatológico que viria a este mundo para libertar o povo de Deus da opressão. E este Messias foi amplamente anunciado pelos profetas, de maneira que quando Jesus chega no cenário de Israel como homem, esta perspectiva messiânica estava efervescente. Só que os judeus esperavam o Messias poderoso, o Messias conquistador, o Messias guerreiro. Mas dentro do programa divino, a Bíblia já dizia que esse Messias, antes de vir em glória, viria em humilhação. Aí chega Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, imagina.
sendo ovacionado pelas pessoas que estavam ali junto dele. No entanto, as autoridades de Israel não reconheceram ele como Messias predito nas Sagradas Escrituras, aquele que ia libertar. Não entenderam o programa divino que antes do Messias se manifestar em glória, se manifestaria em humilhação, como servo sofredor de Isaías capítulo 53. A mulher samaritana, quando estava falando com Jesus, até certo ponto, quando Jesus aprofundou o diálogo e escancarou a sua alma, o seu coração, revelando o que estava dentro dele, ela disse: Senhor, eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo, que Messias em hebraico, Cristo é no grego, é a mesma coisa, ungido. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Amém? Eu que falo contigo. Eu sou o Messias prometido. Eu sou aquele personagem que está sendo revelado no livro de Daniel, capítulo 7. Eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o Rei de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E foi exatamente isso que condenou Jesus Cristo à morte. Jesus, porém, na conversa com Caifás, ele diz o seguinte: Jesus, porém, guardava silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: é como dissestes. Amém? Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, queridos, esse Cristo é o grande libertador. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esse Cristo nos arrancou das garras do pecado e nos transportou para o reino de Deus. Não precisou de arma, nem de poderio militar, nem político, nem econômico. Com a sua morte na cruz, ele se credenciou como Cristo, o Messias, o grande enviado de Deus, ungido de Deus, para libertar as pessoas. Veja o que Nicodemos disse, ou melhor, logo no início, uma das pessoas que encontrou Jesus, ele disse o seguinte, aliás, André, ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Amém? Lá quando Jesus queria um feedback junto ao colégio apostólico, ele perguntou: que diz os homens ser o Filho do Homem? E ele disse: tu és profeta, tu és uma pessoa, tal, tal. Aí ele perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro, o Pedrinho, o Pedrão, aquele personagem extraordinário, sanguíneo, afoito, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. Ao que foi que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, essas coisas são reveladas por Deus aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Se você, na sua alma, você acredita nessa história de Cristo, você é uma pessoa bem-aventurada. Porque esta revelação não foi a inteligência que lhe proporcionou, foi o Espírito de Deus. Amém? Que no programa divino foi destinado para abrir as portas do nosso coração e a nossa mente para acreditar nas verdades das Sagradas Escrituras relacionadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Terminando.
Queridos, ele disse de si mesmo que era o supremo juiz do universo. Vou repetir, juiz do universo supremo. Nós estávamos numa conversa aqui, eu, Silas e Evaldo, Walter, Samuel, quem mais estava ali naquele dia, Meirelles, e outros irmãos estavam conosco ali, o pastor Geraías, até certo momento, e falavam sobre julgamento, juiz, e a gente falava sobre essa perspectiva de que Deus vai julgar no futuro, etc, etc. E aí Saul disse assim: rapaz, se hoje Jesus julgasse a igreja como julgou naquele dia do seu início, poucos crentes sobravam dentro dela. Como por exemplo aquele caso de um casal se consertou no meio da igreja para mentir em relação ao ofertório. Ele pega, vende a propriedade, retém a metade do valor e entrega à igreja como se fosse o valor completo. Meu Deus, por que fez isso? Por que aquele homem colocou no seu coração essa atitude, pensando que Deus não julgava a igreja no presente? Pensando talvez que isso foi um julgamento escatológico, um julgamento futuro. Meu Pai do céu, quando ele deposita aquele volume imenso de dinheiro que qualquer pastor se alegraria de receber uma oferta substancial para fazer as coisas na igreja para o próprio bem da comunidade, mas quando Pedro olhou para aquilo e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tu poderia ter retido todo o valor e ficar contigo, mas não venha mentir dentro da igreja, Ananias, porque existe um juiz supremo que está presente, vendo o coração da tua igreja, do Senhor. E o homem, um infarto fulminante, ele cai morto na presença de Pedro e da igreja. Levaram para sepultar. Daqui a pouco chega a mulher, Safira, coitada. Consertaram os dois para mentir na igreja, para mentir a Deus. E Pedro pergunta: Ananias, Safira, vendeste por tanto? Vendi. Então eu espero que levar teu marido, vou te levar também agora. Foi fulminado. Queridos, aí eu dizendo a Saul: Saul, você está enganado, Deus está julgando a igreja hoje. Deus está julgando os nossos atos. Esse juiz supremo aqui, irmãos, ele vai julgar o universo, ou melhor, a humanidade, os anjos, vai julgar Satanás, vai julgar tudo e todos, mas ele hoje está julgando a igreja. Eu queria enfatizar isso aqui, porque ninguém escapa desse juízo de Deus, não, irmãos. Não se engane. Você está pensando que Deus não sabe quando você retém o dízimo do Senhor porque você quer? Você está pensando que Deus não julga as mentiras que nós dizemos na igreja? Queridos, é hora de temor, de pedir misericórdia a Deus, porque Deus é um Deus vivo no meio da igreja. Uma coisa que eu mais me preocupo na minha vida é andar com a minha consciência tranquila diante de Deus, porque eu sei que o juiz está no meio da igreja. Eu vou provar isso aqui na ceia. Paulo diz: nós somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Ele diz: é por isso que há dentre vós muitos doentes, muitos que já dormem, e com um quadro na igreja que só Deus sabe, irmãos. Vou ler o texto. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, quer dizer, reconhecêssemos os nossos pecados, as nossas misérias, e caso confessasse e abandonasse diante de Deus,
diz a Bíblia, não seríamos julgados. Porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Eu estava lá pensando com os meus botões, que julgamento difícil, irmãos. É Deus se afastar de nós e permitir que nós andemos de acordo com o ditame de nossa consciência pecaminosa. E vocês estão pensando que Deus faz isso? Faz. Aquele crente que está ouvindo e não está observando a palavra do Senhor, então Deus deixa ele andar à vontade. Deixa, solta a rédea, solta a rédea, solta a rédea. Aí vem a frieza, perde o apetite pelas coisas de Deus, não mais a Cristo. Não interessa. A primeira coisa, já disse isso, quando o indivíduo se afasta de Deus, é trancar o seu bolso para a obra do Senhor. Aqui na igreja, porque eu tenho a responsabilidade de cuidar do manuseio dos envelopes, eu, Mireles e Gênesis, o pastor Samuel está olhando os envelopes, aí percebe, quando entra o afastamento de Deus, o indivíduo tranca. Eu sei que alguns têm dificuldade, a gente conhece, conhece a vida de alguns irmãos, sabe a dificuldade que eles passam, mas outros é pura disciplina da parte do Senhor, Deus deixando. E isso é um juízo terrível que eu vejo na vida que a pior desgraça na vida da igreja é a gente se afastar de Deus e não ter consciência de que está afastado de Deus, irmãos. Que Deus tenha piedade de mim e de você. É por isso que eu digo, vem orar pelo amor de Deus, para ver se essa chamazinha, ela aquece o coração da gente. Está aí, escola dominical ninguém está ligando mais, é uma luta, tem que mandar até o WhatsApp, pelo amor de Deus, lembre-se que o dia é dia do Senhor, não é seu. Também eu sei que tem irmãos que são profissionais, tem comerciantes, tem escala de serviço, uma série de coisas eu entendo, mas a maioria não vem porque não quer, porque dorme tarde, na internet, no Facebook, no WhatsApp, esquece que domingo é dia do Senhor, ele diz estar aqui na casa do Senhor para adorar e aprender a palavra do Senhor. E deu-lhe autoridade para julgar, diz a Bíblia, porque é o Filho do Homem. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda, ordena, agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porque determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que ele ordenou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Queridos, Deus é um Deus vivo e está no meio da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Neles habitarei, entre eles andarei. Ah, se Deus rasgasse os nossos olhos, abrisse assim, para a gente enxergar, a gente cairia como Isaías caiu na presença do Senhor. No ano que morreu Josias, eu via o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele começa a descrever a santidade e a glória de Deus, e ele não aguenta, ninguém aguenta, e caiu prostrado. Ai de mim, que estou morrendo, estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Queridos, há mais coisa para se ver no reino espiritual, e nós não estamos vendo nada. Aliás, estamos vendo só as coisas deste mundo, encharcado, olhando para baixo. A nossa visão está para baixo e não para cima. Quando a palavra de Deus diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá de cima. Pensai nas coisas de cima e não nas questões da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas nós estamos encharcados com as coisas deste mundo. Que Deus tenha piedade de mim, viu? E de você também. E de você também. Que eu conheço vocês. Pastor tem esse negócio de conhecer.
Todo mundo aqui eu sei. As lutas, as dificuldades. Não sei a profundidade que é entre você e o seu Deus, mas eu sei. Queridos, há uma perspectiva de glória para a vida da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus espera de nós coisas melhores. Precisamos voltar a Cristo, a sua palavra, a devoção a Cristo. Amém? A palavra de Deus diz que uma igreja lá no Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja abençoada, trabalhadora, a igreja fiel à palavra, a igreja com todo um perfil delineado de acordo com a palavra do Senhor. Mas tinha uma coisa que Jesus não gostava dela: a falta de devoção a quem? A Cristo. Jesus já não era mais o número 1. Jesus não era mais em primeiro lugar no coração daquela igreja. Jesus não ocupava a mente daqueles amados irmãos. Eles trabalhavam, contribuíam, faziam isso e aquilo, mas a devoção a Cristo era muito fraca. Teu porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E ele chama a igreja ao arrependimento. Se não te arrependeres, virei contra ti, tirarei do meio de ti o teu castiçal, ou seja, a luz que brilha a vida na vida da igreja. Aí foi um desastre, Deus se afastar do seu povo por causa do nosso pecado e nossas falhas. Jesus é o mesmo, irmãos. Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Messias, Ele é Juiz. Amém? E agora termino as minhas palavras como terminava as pregações do pastor Catão. Ao Senhor Jesus sejam dadas honra, glória e poder para todos sempre. Amém.